E eu vou pedir para a Jo fazer a prece, pode ser, Jo? Só abrir o microfone, por favor. Ainda bem que você falou, obrigada. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais essa tarde de estudos juntos, nesse intuito, né, de aprender um pouco mais sobre o Evangelho do nosso amado Mestre, né, que são diretrizes seguras para nós, né, que Jesus é o caminho, é o modelo, né, para a gente seguir. Então, assim, agradecemos por essa tarde de estudos e pedimos aos mentores, aos nossos anjos guardiões, que nos intuam, que nos ajude a assimilar esse estudo, né? E que toda essa sabedoria que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, junto à nossa família, nossos amigos, que possamos ser exemplo de paz, de paciência, de acolhimento. E temos pouco a pedir, muito a agradecer por estarmos juntos nesse grupo maravilhoso. E assim, damos como iniciada mais uma reunião de estudos nessa tarde maravilhosa, Senhor. Obrigada, que assim seja. Obrigado, Jo. Imagina. Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre Maria novamente, né? Dando sequência aos nossos estudos sobre as mulheres do Evangelho. Primeiramente, a gente vai esgotar aí sobre Maria, e penso que isso vai demorar bastante. E estava conversando com o Ramon, porque nós terminamos aquela fase que fala sobre o louvor dos anjos e testemunho dos pastores, que está em Lucas. Aí nós pensamos qual seria o estudo posterior. E o Ramon deu a sugestão da gente continuar com a visita dos Reis Magos, que está lá em Mateus, porque em Lucas não tem essa passagem. Porém, em Mateus, essa passagem é bem detalhada, né, com vários versículos, e ela vem se encaixar muito, muito perfeitamente no estudo que a gente estava estudando de Lucas, que foi o louvor dos anjos aí, né, e o testemunho dos pastores. Mas antes da gente entrar nesse estudo, nós conversamos de fazer um resumo dos versículos que nós estudamos anteriormente, em Lucas. Não lá desde o início, mas só esses versículos do Louvor dos Anjos. Então, eu queria ver com o pessoal, para a gente forçar a memória, eu queria ver caso a caso, nessa passagem, o Ramon colocou aí, ó, o que tocou mais vocês, né? Em que passagem que vocês se identificaram mais? Se foi logo no início, quando eles ouviram o barulho, que eles estavam em vigília, ou foi quando eles realmente chegaram lá e viram o Salvador nos braços de Maria, ou foram no momento que eles saíram divulgando, ou foi quando eles voltaram glorificando. Ou seja, temos várias passagens aí, com certeza nós estudamos bastante, e cada um assimilou algo diferente que tocou no coração. Então, é o momento da gente, sem pressa, voltar aí e relembrar um pouquinho desse nosso estudo, que durou mais de 3 meses. Então, fique à vontade, pessoal. O microfone tá. Só abre Vamos o ler, né, microfone. rapidinho, só para a gente pegar aqui. Isso, legal. Não sei quem poderia ler para a gente aí, né? Tá mudo aí, viu, Hernando, seu microfone. Ah, sim, eu ia dar uma sugestão da Nara ler para nós. Ótimo. Poderia ser, Nara? Pode sim. Então vamos lá. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo
e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Ótimo, obrigado, Nara. Pessoal, conforme a Nara foi lendo aí, a gente vai passando um filme, né, na cabeça, assim, dos nossos estudos anteriores. Então, gostaria de ver com vocês aí qual parte que tocou mais o coração de vocês. Ai, Hernani, assim, o que me toca mesmo é quando os pastores, os anjos chegam e falam: não tenhais medo, porque para mim isso vale para tudo, né? Porque todo acontecimento que vai modificar alguma coisa, ele nos causa assim um certo temor, uma certa insegurança, espíritos compromissados que somos, né? E aí eles vêm e falam: não tenhais medo. Eu achei lindo, assim. A hora que a Nara foi lendo, você já tinha dado esse comando, né? Eu pensei, é isso, para mim fica isso. Ótimo, Posso muito bem falar? lembrado. Pode. Então, seguindo aí a Marlene, né? Concordo com ela. E eis que vos trago boas novas de grande alegria. Se a gente imaginar, assim, nesse retrospecto, tudo o que Jesus veio trazer eram mensagens de alegria. Alegria para o espírito, alegria para as nossas dores, né? Eu gostei muito, assim, de relembrar. E a gente gosta de tudo, né? Então, trago boas novas de grande alegria. Eu ficaria fixada nessa. E que será de todo o povo, né? Quer dizer, é para todos. O Evangelho de Jesus, as boas novas do Mestre, ele é para todos. Ninguém pode alegar que não teve a oportunidade de, sabe, ter um contato com o ensinamento de Jesus, porque ele vem para todos, de um jeito, de outro, às vezes até na forma da dor, mas para a pessoa ter a oportunidade de fazer uma reflexão e tomar uma atitude, sei lá, né, fazer alguma coisa. Aí eu acrescento mais esse. Vão ter outros, com certeza, aí, né? Com certeza. Muito bom, Nara. Esse link que você fez com a Marlene só vem aumentando aí reforçar o que a gente já estudou, né? Pessoal, vamos cada um dar uma palavrinha aí, porque tem muita coisa boa. Fique à vontade. Para mim, especificamente, o que me tocou muito nos estudos foi a questão da manjedoura, né?
a simplicidade com que o nosso Senhor Jesus veio até a Terra, né? Mostrando desde o início que ele veio para todos, conforme a Nara mesmo disse, né? Ele podia vir em palácios, em reinos ricos, cheio de ouro, cheio de conforto, mas ele preferiu vir de uma forma simples, por pessoas simples, numa residência simples, junto com animais, junto com a natureza. Então, o símbolo da manjedoura, para mim, foi algo assim, no estudo, que me marcou muito. Essa simplicidade, né, com que o mestre veio e transcorreu toda a sua vida nesse clima de simplicidade, junto com aqueles necessitados, junto com as pessoas comuns. E então isso me marcou muito. Além de outros, né? Mas esse eu lembro que quando a gente estudou ficou muito bem reforçado assim. Gleide, quer falar um pouquinho? Opa! O que eu gostei desse texto e me marcou a primeira leitura foi essa frase: Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. O mais interessante é que refletir um ato do cérebro. E aqui está com o coração. Então, isso é muito atual, é o que a gente está estudando hoje, em Joana de Ângeles, nesses livros todos. E, por um acaso, eu achei os vídeos do senhor Honório Abreu, de Minas, e eu estou encantada. Como que essa pandemia, particularmente, me favoreceu com muita informação sobre a doutrina dos diversos pontos do país. E como eu não nasci espírita, eu agora foi com a pesquisa própria e a curiosidade e a vontade de entender muito sobre o espiritismo. E me encantou, estou assim, devorando os livros do Dr. Honório Onofre, né, Abreu. Eu estou encantada e essa frase já me remeteu ao Dr. Honório, porque refletir em seu coração, na Bíblia, no Velho, no Evangelho, esse item é da Bíblia, né, o Novo Testamento, ter uma frase dessa, refletindo em seu coração. Isso que é aprofundar em Evangelho. Então, refletir em seu coração, para mim, foi muito importante, que é o que nós estamos vendo agora. Isso mesmo, porque quando a gente fala do coração, a gente fala de sentimento, né? E quando a gente fala de sentimento, a gente tira o espírito da letra, né? A gente dá vida ao texto. É o que o Honório fazia, né? Colocava vida, sentimento. Então, você está no caminho certo, viu, Gleide? O estudo dos livros do Honório é imprescindível para o NEP aqui. Meire, você está com a mão levantada? Fique à vontade. Obrigada, Hernani. Então, o que mais me chama a atenção, assim, o texto como um todo, riquíssimo, né, que a gente consegue extrair muita coisa mesmo. Mas o que mais me chama a atenção é quando diz que, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Então, esse louvar a Deus, esse sentimento de comunhão com Deus, né, que todos nós precisamos ter, e essa boa vontade também realizar. Porque não basta a gente só acreditar, não basta só a gente ter fé, a gente precisa realizar. E para que nós possamos realizar algo,
a gente precisa dessa alavanca poderosa, né, como o Leon Denis diz, que é a vontade em realizar, a vontade em crescer, a vontade em aperfeiçoar-nos, né? Acho que isso aí é o que nos move, é essa vontade de crescer, porque essa boa nova é o que ela nos proporciona, é crescimento. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades que nós ainda enfrentamos aqui na Terra como espíritos encarnados, nós temos essa força poderosa que Deus dá dentro de cada um de nós, que é a fé e a vontade. Então, quando nós aliamos essa fé em Deus com a nossa vontade, nós podemos realizar tudo. Mas, para isso, nós precisamos nos mobilizar através da vontade e do desejo de realizar, cumprindo em nós a vontade de Deus, né? Não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Perfeito, Meire, isso mesmo, né? É assim que nós vamos conseguir subir nessa escada, né? Degrau a degrau. Acho que é esse o caminho. Isso aí, pessoal. O negócio tá ficando quente, hein? Tá esquentando aí. O frio já tá... Daqui a pouco o pessoal já deixa a blusa do lado, né, Marlene? Eu já tirei a minha, a Nara Eu ainda também, não. A já Nara tirei. está A até Nara e o descansando. Ramon... É. Silvinha, quer falar alguma coisa? Sobre algum ponto aí que você acha interessante, achou interessante? Rita, quer falar alguma coisa sobre algum ponto aí que você também gostou? Não, não, André. Obrigada. Tá, joia. Jô? Oi, Hernani. Então, na verdade, como a Nara falou, né, tudo maravilhoso, né, como o pessoal comentou aí. E estudando assim, Hernani, eu vejo assim que traz muito assim, é uma coisa mais real, né? Porque quando a gente lia, quando a gente via presépio, assim, era uma coisa que, na verdade, a gente não sabia, assim, se era uma fantasia, né? Assim, falar nos pastores, falar nos reis magos, né? Ah, um trouxe tal coisa, o outro trouxe mirra, o outro, né? Então, assim, na hora que a gente estuda, assim, né, cada versículo, então ele é muito mais real, né? A gente sente uma coisa viva, né? É como se a gente estivesse participando realmente, assim, né? Então, é maravilhoso. Eu achei tudo muito maravilhoso. E essa parte que a Gleide comentou também, né, do sentimento, né, Maria refletindo em seu coração. Eu tenho seguido o Gênesis com Haroldo e comentando assim com umas amigas, né, que por tanto tempo, né, como a Gleide fala, a gente frequentou a igreja, né, eu fui batizada, não fui crismada, e na minha época, né, gente, tem umas meninas aí, igual eu, de 37 anos, que a gente tinha o ensino religioso. Eu tinha até um vestidinho de missa, né, que tinha que ir no domingo de manhã, e eu ia, assim, meio contrariada, porque, na verdade, eu quase não entendia, e depois, na semana, a gente sabia que poderia ser perguntado, né, qual que foi a lição que o padre mencionou no domingo, então, assim, e era uma coisa, assim, que não dava para entender. E agora não, a gente é como se estivesse vivenciando, né, assim, imaginando tudo, como que foi, sentindo, né, então é maravilhoso. Só isso, obrigada. Não O muda, microfone. não muda. Hernani, você Eu tá... estava tentando entrar no computador. Ah, meu microfone estava no mudo. Obrigado, Ramon. Eu estava tentando entrar no computador e aí deu essa microfonia. Me desculpem, gente. Imagina. Agora já acertei. Obrigado, viu, Jô? É isso mesmo.
A gente sai do papel aí de mero telespectador, né, sem entender muita coisa, para ser participante, né, para entender melhor como que tudo isso se passou na vida do Salvador, mesmo porque pela doutrina espírita nós sabemos, né, que pelas reencarnações provavelmente nós estávamos lá, ou se não estávamos lá, estávamos numa época em outro lugar, e tudo é tudo interligado, né? Não estamos aqui por acaso estudando isso, com certeza. Silvia? Hernani, eu tenho 2 pontos aqui. Eu tenho uma pergunta e tenho a parte que eu mais gosto dessa lição, que é este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Eu vejo isso assim com tanta simplicidade, como se os anjos estivessem falando, olha, tá lá o menino, vai lá. Ele é o Salvador. Eu não consigo, assim, complicar essa parte. Eu não consigo ver uma coisa, assim, muito profunda. Para mim, é isso. Então, isso que me gravou. E a outra coisa que eu queria te perguntar é o que significa cidade de Davi. Eu já ouvi, já sei que é onde Jesus nasceu, né? Mas eu não entendo o significado. Você podia me explicar? Vamos lá. Quem gostaria aí de falar sobre Davi? Se a Lucélia tivesse aí, a Lucélia ia dar uma aula, né? Porque a Lucélia sabe tudo de Davi, né? É porque o Davi, Ramon, você também sabe bastante sobre isso aí, tá? Você, de repente, pode nos ajudar aí com a Silvia. O que eu sei é que Davi foi um rei, né? Muito atuante para o povo judeu. E lá eles preservavam muito a questão da descendência. Então, nos profetas antigos, eles diziam que o Salvador viria da árvore genealógica de Davi, né? E Jesus, então, veio dessa árvore. E interessante que essa árvore genealógica de Jesus é tanto com relação a Maria e também com relação ao seu esposo José. Os dois eram descendentes de Davi. Então, quando se fala aí nessa questão, né, que na cidade de Davi, é porque Davi tem relação com Belém, é isso, Ramon? Existe uma relação Ele também nasceu de Belém. Nasceu em Ele Belém. também nasceu em Belém, né? E por isso que fala cidade de Davi, que Belém era a cidade de Davi, do rei Davi. A Nara também sabe muito. Nara, me ajuda aí, porque a Meire... O que eu sei... Ah, pode falar. Não. Pode ir, Então, o pode. que eu sei, isso que ele falou, porque existem várias profecias afirmando que o Salvador viria nessa linhagem, né? Na linhagem de Davi. E isso era uma coisa que eles observavam, né? Que foi, se eu não me engano, foram 14 gerações depois, né? Acho que 14, se eu não me engano, ou 16 gerações depois que veio Jesus, depois de Davi. E a questão da cidade mesmo, que inclusive, lembra quando a gente estudou aqui já, que tem o túmulo, ele é reverenciado ali naquele lugar, É o túmulo de Davi? Raquel. É o túmulo Então, de porque Raquel, que foi a esposa de Jacó. não é o de Davi? Não, acho que não é o de Davi, não. Acho que é da Raquel. Ah, sim. Então, estou fazendo confusão, tá vendo? Até eu queria depois de você explicar isso, eu quero também perguntar uma outra coisinha, viu? Tá? Só Silvia, acrescentar,
a questão, assim, é mais um sinal da simplicidade, porque se o que os pastores pensaram no primeiro momento? Se é o Salvador, e o Salvador é descendente de Davi, então ele vai nascer num meio social pomposo, porque ele tem todas as prerrogativas para estar nessa condição, né? E aí, não. Aí os anjos estão falando que não, né? Ele não vai... ele está enfaixado numa manjedoura, ou seja, num coxo, né? E ele não está lá no palácio do rei, não. Ele está num lugar simples. E dando o sinal de que ele nasceu para o simples, mas também falando para eles não terem medo, não. Pode ir lá que vocês vão ser bem recebidos e vão poder ver o Salvador, né? Mostrando que o Salvador é para todo mundo, né? Dando esse sinal de que o Salvador também é para os simples, principalmente para os simples. Acho que essa mensagem toda mostra que os simples têm os olhos de ver, têm os ouvidos de ouvir, né? Consegue entender, né? Desculpa eu interromper alguém, eu só não vi quem foi, né? Eu também não vi, não, mas é isso mesmo, Ramon. Silvia, eu não sei se está bem explicado, desculpa as nossas limitações aí. Não, tá sim. Obrigada. Imagina. Nara, você queria fazer uma pergunta também para... Não, é assim, ali onde fala um Salvador, que é o Cristo Senhor, essa palavra Cristo não foi cunhada talvez depois, porque Jesus era conhecido como Messias, né? O enviado e tal. Depois, na língua grega, é que a palavra Cristo apareceu. E a gente sabe também que os evangelhos, eles foram, vamos dizer assim, sistematizados, catalogados posteriormente, né? Que é o que a gente tem estudado tudo. Então, acho que quando está ali hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, esse Cristo, na época, eu acho que eles não falariam assim, eu acho, né? Porque, inclusive, a palavra Cristo veio depois. Então, é uma observação aí que eu faço, não sei se vocês viram. Você tem razão, Nara, só que cada Bíblia ela vai ter uma gravação diferente. Em muitas você não vai ver esse Cristo. Você está vendo esse Cristo aí porque essa tradução que o Ramon colocou é a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução mais literal, né? E quando ele diz Cristo, o que ele quis dizer? Algo que vai muito além, né, do Salvador apenas aqui do nosso planeta. Quer dizer, um ser que já é puro, que ele já está lá com o Pai e ele foi designado para que essa terra, né, ficasse sob a sua responsabilidade. Então, a questão do Cristo é que é mais ampla, né? Quando você fala Jesus, você está personificando. E no caso do Cristo é algo muito mais amplo. Essa palavra, Nara, eu não tenho autoridade para te explicar, não. Mas eu até peguei no Google aqui rapidinho e lembrei do que o Carlinhos falou para a gente. Essa palavra no hebraico significava ungido. Então, ela era uma palavra que existia, não nesse termo que a gente... eu não sei nem falar assim como que surgiu, mas a gente fala de cristificar-se, a gente fala do Cristo interno, né? Mas aqui é mais o significado do ungido, né? Até o hebraico deriva do hebraico Mashiach, que significa Messias, tá? Então, essa palavra existe, não nesse sentido que a gente conhece hoje, mas tinha um sentido para os hebreus, tá? E deduzindo aqui, acho que seria o próprio Messias, né? Então, seria esse ungido, seria o Messias, e aí é que entra as encrencas, porque eles não aceitam, né? Então... tá. Se for seguir essa linha, então a palavra existia. Isso, mas não com esse sentido, acho que é o ponto da área importante, né? Porque a gente criou, surgiu o cristianismo, os cristãos, né? Toda essa... A gente criou um cunho religioso, né? E vestiu com outra roupa. Porque depois Paulo que usa, né?
Paulo é que vem apresentar essa palavra nesse sentido, dos cristãos, do cristianismo, né? Mas se a palavra existia, ainda que fosse com outro significado, porque senão ela não estaria na Bíblia, concorda? Mesmo o Haroldo, você falou se ele fez a tradução literal, é porque existia. Isso, Ele se baseou no texto literal, né? Assim, literal, não sei. Quando ele coloca alguma palavra, até nós vamos ver isso no próximo texto, que não tem, ele coloca entre chaves. E essa não tá, não. Essa tá limpinha, essa palavra ali. É mesmo, estou aqui, não tem mesmo, não. Queria ouvir o Iris também, o Iris, o que ele colheu aí desses nossos estudos anteriores. Olha, esse texto ele é muito bonito, eu gosto muito de ouvir ele. Mas, assim, eu queria só fazer uma observação, pedir até desculpa de estar falando isso aí, porque comentar sobre uma interpretação minha sobre quando eu escutei a Marleninha falando, eu até gostei muito de ouvir, porque quando fala desse medo, essa palavra eu sempre vi de uma outra forma, assim, e eu sei que não, que é da minha pequenez mesmo, sabe? Mas eu sempre vi assim como uma forma de moderada, de querer falar para as pessoas que vai precisar de ter muita coragem para falar sobre sobre Cristo, para enfrentar essa história, porque a gente sabe desde o começo, desde quando surgiu as falas que vinha um Salvador, começou as perseguições e foi do começo, desde antes dele vir até o final, né? Então, eu sempre vi isso aí mesmo, uma forma de querer encorajar as pessoas, de querer falar de coragem, querer falar que tem que ter muita coragem para falar sobre isso aí. E eu acho que está até errada essa minha forma de pensar, mas é a forma que eu, sinceramente, quando eu ouvia falar desse termo de medo, eu via dessa forma. E quando a Marlene falou, eu falei, tem muito mais coisa para ver a respeito disso do que só isso que eu estou vendo. Então, eu estou falando isso aí, até desculpa, mas eu achei interessante colocar. Eu queria só fazer um comentário, Iris, eu achei muito legal o que você falou. A gente está sintonizado aqui mesmo como grupo, né? Porque o que a gente mais percebe é que para a gente fazer a mudança interna, a gente tem que ter muita coragem. Você tem que ter coragem de agir diferente do que o mundo te prega, tem que ter coragem de abandonar os vícios e as paixões que te dominam ou que você está dando um sentido errado, né? Tá exagerando. Você tem que ter coragem para desenvolver sua fé, porque muitas vezes a gente vai fazer opções diferentes, acreditando em coisas que talvez não são palpáveis, elas vão se tornando ao longo da vida, porque você vai vendo as colheitas, mas num primeiro momento é investimento que você faz. Então, assim, eu estou dando só 3 coisas aqui, mas essa coragem abrange muita coisa, né? E a gente tem que estar com o coração muito simples para ouvir, né? Para não ter medo, né? Para ouvir esse chamado e não ter medo. Eu falo pela minha própria experiência, quantas vezes na minha vida eu não fiz esse movimento de ouvir o chamado religioso, ouvir o chamado da doutrina espírita, do evangelho, e volta para o mundo e não dá conta. Não tem coragem suficiente para fazer as opções novas que já estão muito bem orientadas, né? Eu não tive os ouvidos para ouvir lá no coração de verdade, né? Não tive coragem. E aí a gente vê que tem que ter muita coragem. Muita coragem. E muita gente vai falar para você, isso é bobagem, você está perdendo tempo, você está deixando de viver, a gente vai escutar de tudo, né? E aí é que entra. Porque no começo também a gente não enxerga as realidades. Então é uma coisa meio, você vai meio assim, na confiança mesmo. Depois que você começa a desbravar e investir internamente, vai passando os anos, as coisas vão se desdobrando, aí você começa a ver, concretizando na própria vida, né? A sua fortaleza interior, as novas conquistas de paz que você alcança, que você não tinha antes. Aí você começa a ver, fazer os paralelos
como que está o mundo, como que está essa forma de ver que você tem, passa por um momento de provação, de expiação forte, como é que você lida com ela, como é que outras pessoas estão lidando, como é que quem tem a fé lida, como é que quem não tem não lida. Só que a gente não tem os olhos de ver isso no começo. E é uma atitude de muita coragem, né? Então, eu achei muito legal, muito apropriado o que você trouxe aí, que é o que a gente não tinha conversado ainda, né? Sobre a passagem. Eu fico pensando, Ramon, até uma simples mudança que você faz no seu modo de trabalho ou da sua convivência exterior já é tão difícil a gente ter uma resistência. Agora imagina as transformações, as mudanças íntimas, o tanto que tem que ter coragem, né? Então, o Iris foi muito feliz, o Ramon também, em reforçar essa questão aí. Nós precisamos ter muita coragem mesmo, né? E atitude, né? Coragem e atitude. Muito bom. Sônia, você gostaria de falar alguma coisa? Só um segundinho, Opa, continuando assim ainda um pouco nesse assunto. A coragem, porque o medo é natural do ser humano, né? Se nós não tivéssemos alguns medos, a gente não sobreviveria, né? E isso faz parte. Entretanto, quando nós estamos seguindo Jesus, eu acho que aí é um outro tipo de medo. Hoje mesmo ainda li sobre isso. A prova da fidelidade a Deus e a Jesus é a coragem. E se nós formos verificar os primeiros cristãos, eles tinham coragem de testemunhar, porque aquilo era tão verdadeiro dentro deles que não importa se eu vou ser martirizado, não importa se eu vou ser consumido pelo fogo, se eu vou ser crucificado, se eu vou ser degolado, não importa, porque eu tenho coragem e eu sei que é meu corpo apenas, né? Então, não é um testemunho barato e um testemunho gratuito, mas é um testemunho que ficou para a posteridade. E os cristãos, né, que entravam nas arenas para serem devorados pelos leões, que cantavam, que sorriam, isso é a fidelidade a Deus, é essa coragem, né, esse testemunho. É isso, né? Isso mesmo. Sônia, quer falar alguma coisa nesses nossos estudos aí? Se você gostou de alguma parte que te tocou mais? Tô amando, gostando de tudo. Essas palavras lindas da Marleninha aí, falando do medo. O medo às vezes nos impulsiona, né? Às vezes faz a gente também ir ao combate, não é? Verdade, ao mesmo tempo que ele pode deixar a gente paralisado, mas ele pode impulsionar no segundo momento, né? Isso. Mas tá Verdade. maravilhoso isso tudo. Tá joia, Sônia. Obrigado pela sua presença. Sempre que você quiser falar, só abrir o microfone e tal, levantar a mãozinha aí. Obrigada a você. Hernani, assim, Oi? eu penso assim, falando a respeito da coragem, hoje em dia, até para se viver, a gente precisa ter muita coragem, né? Principalmente quando a gente opta por ter uma religião, por ter uma conduta diferenciada de muita coisa que está acontecendo no mundo. Então, parece que a gente está indo na contramão de tudo que está acontecendo, né? Nos nossos propósitos, nos nossos pensamentos, nas coisas que acontecem. Então, assim, é preciso ter muita coragem mesmo para aceitar as verdades eternas, né, de Jesus, e para que a gente possa continuar perseverando, né? Às vezes a gente pensa que no primeiro momento vai ser tudo tão fácil, você vai só usufruir da sua religião, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que a quem muito foi dado, muito será pedido também, então a gente precisa
ter coragem de perdoar, ter coragem de prosseguir depois de uma dificuldade muito intensa. Então, assim, resumindo, eu acho que para se viver, para ser cristão verdadeiramente, a gente precisa ter muita coragem, muita fé em Deus e cada dia ir construindo isso dentro de nós mesmos, né? Essa coragem, essa fé e essa fidelidade mesmo aos ensinos do Cristo. Eu vou tornar a falar, me desculpe. Estou falante, né? Agora, mas eu paro. Ela falando aí, e eu fui me lembrando de Pedro, né? Com todo respeito a esse grande apóstolo. Quando eu faço essas observações, não estou querendo menosprezá-los em absoluto. Mas naquele momento em que Pedro negou Jesus, né? Negou 3 vezes, já tinha sido, inclusive, preconizado pelo mestre. Se a gente for verificar, né? Numa atitude assim, de uma situação extremamente limite, né? Ou é minha vida, ou não é, né? E às vezes ele poderia até ter pensado assim, se eu nego agora, mas depois eu fico não vou ser morto, eu vou ficar para dar o testemunho. Mas o que eu fiquei pensando, né? É complicadíssimo mesmo, né? É complicadíssimo esse testemunho, essa coragem, e a hora de ter a coragem, ou a hora de, às vezes, recuar, né? A hora de recuar, a hora de avançar, é uma situação extremamente limite e que nós não somos capazes de entender nem os nossos movimentos, nem a nossa dinâmica nesses momentos, que dirá do outro, né? Me lembrei de Pedro, assim, com toda a reverência a ele e toda a honra, né, do discípulo também, importantíssimo. Eles acabam ficando com essa pecha, né, negou o Cristo, mas às vezes naquele movimento dele foi para depois ficar, né, e testemunhar o Cristo. Porque também às vezes não adianta eu ir para a fogueira na hora ou dar meu pescoço a torcer, porque depois eu não posso fazer nada, né? Não sei por que me veio muito isso aqui agora. Eu acho, Marlene, que é porque Pedro representa muito a nós mesmos, né? Nas nossas dificuldades, na nossa pequenez. Eu acho que a gente se identifica muito com ele por conta disso. Porque nem sempre a gente está ali pronto para a tarefa. A gente vai se fazendo ao longo da tarefa, né? E essa questão do medo, da transformação, da coragem, né? Toda mudança requer renúncia, né? Às vezes você tem que perder algo que você vinha cultivando há muito tempo. E a gente deixar essas coisas para trás dói muito, é muito difícil, né? Buscar algo novo, por mais que a gente tenha uma certa convicção, né? Mas se você não tiver plenamente certo daquilo, e naquele momento não era assim, pleno, o Pedro não estava completamente ainda, vamos falar assim, desperto, né? Foi naquele momento que consolidou, né? Que ele despertou mesmo para essa verdade do Cristo. Mas são ensinamentos valiosos, iguais esses ensinamentos que nós estamos estudando aqui sobre Maria. Dá para a gente conversar muito tempo sobre cada palavrinha dessa, conforme nós já estamos vindo aí estudando, né? Mas tá bom, o Antônio que não falou ainda. Queria ver a opinião dele sobre alguma passagem. Eu amordacei o Antônio, é por isso. Passou fita na boca dele. Brincadeira. Mas às vezes eu faço isso de verdade. Ele não está aí não, chefe? Ele está lá no centro? Não, ele está em outro cômodo, exatamente, eu não sei. Ele está com o celular dele, acho que lá no quarto. E aí, pessoal, o que mais que vocês gostariam de falar? Ramon, você não escolheu a sua parte preferida. Vixe. Na verdade, eu fico. Você já estava conversando com a Claudinha, né? Eu não consigo lembrar, impressionante, né? A gente estudou tanta coisa. Aí eu vou lendo aqui,
não lembro mais, assim, a gente falou tanta coisa, mas eu não lembro. Eu não sei, eu vou ter que fazer alguma coisa, em alguma encarnação, para minha memória ficar melhor, né? Ai, graças a Deus que não sou só eu, até os jovens. Então, né, Marlene? Nossa, eu falo assim para o Tonho, Tonho do céu, eu queria te falar isso, eu sei, eu li, mas cadê, meu filho? Não. Agora eu escuto o Ramon falar isso, pronto, Nossa. para mim está ótimo, está de bom tamanho. Eu também não estou lembrando. Você sabe que onde que eu vivi isso, eu fiquei encantado. A Claudinha começou a ouvir o estudo do Arthur que ele fez para a gente sobre o Cântico de Maria. E até reforço aqui a sugestão para todo mundo ouvir de novo. E hoje eu falei, não é possível que eu não ouvi. E ele fez, foi tão legal que parecia que ele estava fazendo a fala para a gente, preparando para tudo isso que a gente ia estudar. Depois vocês vão ver lá. Agora a gente está com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir o que ele falou. E o tanto que o alcance da visão dele é muito grande, né? Porque ele... Nossa, a gente fica arrastando aqui, ele já tinha marcado tudo, né? Mas essa parte aí do teus olhos de ver, de teus ouvidos de ouvir, da coragem. Eu estava lembrando agora, e tenho vontade de contar para vocês, eu não sei se tem muito a ver, mas eu lembro quando eu estava trabalhando na Avon ainda, o Léo, eu não sei se o Léo tinha nascido, estava quase para nascer, e eu descobri o Tim Vanessa. Não sei se quem conhece o grupo Tim Vanessa. Quem não conhece, sugiro que olhe lá no YouTube. São músicas, para mim, é algo... Ué, Ramon, no dia que eu falei do João, você colocou a música que eles cantaram. Ah, sim. Eu fui Não do foi? lista, foi, perfeito, que é o... Olha, na memória que não vem. Isso, que é a música do... Como é que chama? Veredas, né? Veredas? Do João? É isso, né? Veredas. Veredas. Não, Chamas. Chamas. É. Perfeito, tá. Estou atento aqui. Obrigado, Tony, obrigado. E aí, eu lembro que eu saí no carro e eu estava encantado. Eu escutava a Aurora, eu chorava toda vez. Isso foi uns 3 anos, assim. Eu escutava a Aurora e minha garganta dá até nó na garganta, assim, né? Que para mim é a música mais linda de todas. Se alguém me perguntasse qual que é a música mais linda que você conhece, eu, Aurora, né? E aí eu, com um colega no carro, eu ouvindo no carro, DVD do Tim Vanessa, na época a gente ainda punha DVD no carro, né? Aí eu pus. E eu mostrei para ele, e eu estava tão eufórico com aquilo, e eu olhei para a cara dele, ele estava olhando para minha cara assim, como quem... Você tá doido? Eu lembro da cara dele até hoje, né? E eu não... Na época, sabe que você fica meio assim e tal. Ainda continuei falando, olha que arte, olha como é que conseguiu fazer isso, né? E hoje lembrando, e a gente tem que ter muita coragem, viu, gente? Muita coragem. Porque é uma coisa tão sublime, mas que dependendo do nível que a gente está envolvido no mundo, a gente nem percebe, né? E quantas histórias tem essas músicas, viu? Quantas histórias. A gente vai lá ouvir o Tim Vanessa explicar como é que surgiu as letras, o Gladstone, que compôs as letras. Você vê que é a mensagem do evangelho mesmo. Evangelho puro. Tim Vanessa é evangelho, né? E aí a gente tem que ter coragem para entrar nesse mundo, viu? Eu acho que a Marlene ia falar mais alguma coisa aí. Não, é só assim, por que fica assim, né? Que todas as vezes que você ouvia, você chorava, depois seu amigo meio que, você é louco, meu. Não tem motivo, né? É porque é poesia, a arte é isso, né? A arte toca o sentimento, e sentimento tá dando eco, né, no que eu falo. E sentimento, cada um tem seu momento, cada um tem a sua hora, e é isso aí. Isso mesmo, já passei por uns momentos assim também, Ramon. Todo empolgado, a hora que você mostra para a pessoa fala, nada demais. Complicado. Antônio, você não falou nada ainda, Antônio. Você só falou que era a música Chamas. Acabei de tirar a mordaça dele, agora ele pode falar. Então tá bom.
Não tem nada assim específico para falar. Nadinha? Não. Estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. Como se alguém aqui não tivesse, hein? Todo mundo. Bom, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa, complementar? Se do contrário, a gente já vai passar para o próximo passo, próximo estudo. A Silvia, gente, ela tece a linha no tecido, ela tece a letra na alma. Ela é capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque bordar é uma arte também. Vocês já viram que ela borda, né? Nesse momento? Não. Só olhar de outra mulher para perceber isso. O homem não está nem aí, viu, Silvia? O Antônio também já percebeu. Percebeu, porque eu cantei a bola para ele. Ah, é? Eu bordo mesmo, eu gosto de ter as mãos ocupadas. Então, mas é muito lindo isso. Eu vou bordando. E o bordado é uma arte, é ponto por ponto. Depois que você vai ver, é uma obra de arte. É igual a música, é igual a poesia do Ramon lá. O Ramon também está tecendo as palavras. E nós, os comuns dos mortais, igual eu, assim, a gente vai tentando assimilar algo. Vou ver se dá para mostrar. Que lindo! Olha aí, tá vendo? Olha aí, que talentosa. Parabéns, Silvinha. Estou bordando uma toalha para o meu filho. Que lindo! Aí eu estava pensando nele, você estava falando da coragem, né? Às vezes a gente tem que ter coragem até para acreditar no espiritismo. Porque eu estava comentando aqui em casa dos elementais. Meu filho achou um absurdo. Falou, mãe, você acredita nisso? Ah, então tem gnomo. Aí começou a cantar uma musiquinha do gnomo, que não parava. Sabe, me gozando mesmo, tirando sarro na minha cara por eu acreditar. Então, a gente tem que ter coragem até para dentro de casa, para acreditar na doutrina, não é? Amor, seu celular está carregando? Não? É isso, gente. Vou tirar aqui. Continuar bordando. Eu ia pôr aqui e sentar aí, se você deixar, porque tem 5% só. Senão vai apagar. Bom, pessoal, isso mesmo, a Silvinha falou aí da coragem, né? Tem que ter muita coragem, né? Muita fé, porque não é todo mundo que tem o mesmo entendimento que a gente está procurando ter. Mas é um passo de cada vez, né, gente? Um dia todos nós vamos ter que nos alinharmos a essa lei divina, a esses conhecimentos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que seguir esse caminho. E como diz lá no livro Há 2000 anos, né? Quando Jesus convida o Públio Lentulus lá, ele falou, pode ser agora ou daqui a milênios. Poderia ter aceitado naquele momento, não poderia? Ia ser muito mais fácil. Mas ele persistiu, né? E hoje ele está aí nos ajudando a caminhar. Que a gente não perca as oportunidades que a vida vem nos oferecendo, né? A Meire falou aí sobre a força de vontade, sobre todo dia, cada dia a gente tem que sair para a batalha, né, da nossa transformação. O convite está aí, a gente tem que aceitar esse convite e fazer conforme as nossas forças. Esses ensinamentos aí de Lucas, né, que a gente estudou, de Maria. Porque tem gente ali na coisa, na Hélia, conversando diferente, a gente diferente. Aí ela late. Olha, só coloca seu microfone no mudo aí, por favor. Nossa, Deus. Desculpa. Isso. Pessoal, mas é isso. Vamos passar então para o próximo estudo, que vai ser do Mateus, né? Eu vou... Não sei se o Ramon está com
com os versículos aí para compartilhar com a gente, Ramon? Dá certo? Acho que não está compartilhando, não. Hoje já vamos fazer uma prévia, então, tá? Sobre os reis magos, quem são. Gostaria que alguém lesse, por favor. Uma voz feminina aí. Não sei se a Marlene, a Meire, quem puder. Não que eu não queira, mas assim, para eu ler aqui, eu estou no celular, Fica muito pequenininho, né? é um pouco difícil para mim. Tá, eu vou fazer a leitura, então. Visita dos magos. Tá no capítulo 2, versículo 1, vai até 12, tá? Versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a ele sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha, e, quando a encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram ao despontar os precedeu, até se deter, após a chegada, sobre o local onde estava a criancinha. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. Então, a gente fez uma leitura geral, pessoal, dos versículos que nós vamos estudar durante os meses seguintes, tá? Sem pressa, nós vamos detalhar bem todos os versículos. Antes da gente entrar no versículo 1, propriamente dito, né, que está em Mateus, nós vamos colocar aí, Ramon, se puder colocar para nós aquele resumo sobre quem eram os magos. Certo. Então, a gente pegou aqui esse texto aí está no dicionário, né, Ramon, bíblico.
Isso está no dicionário bíblico. Vou pegar o nome dele aqui, só para ficar registrado. É o Novo Dicionário da Bíblia do J.D. Douglas, organizado por J.D. Douglas, edição revisada da Vida Nova, editora Vida Nova, tá? Joia. Parece o contrário, mas... Isso. Então, a gente vai ver a definição de magos aqui no dicionário, porque para a gente comparar com a definição que a gente tem hoje sobre mago. Porque, de repente, a gente tem uma ideia de que mago é a mesma definição de hoje, pode ser que não seja. Então, vamos lá. Magos. Esse termo é empregado por Heródoto sobre uma tribo dos Medos, que ocupavam função sacerdotal no Império Persa. Em outros escritores clássicos, aparece como sinônimo de sacerdote. Completando isso, Daniel, profeta Daniel, aplica a palavra a certa classe de sábios, ou astrólogos, que interpretavam sonhos e mensagens dos deuses, com D minúsculo. No Novo Testamento, o seu uso se expande para incluir todos aqueles que praticam artes mágicas. Tanto Daniel como Heródoto podem contribuir para que se compreenda melhor o termo magos. Em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, foi o que a gente leu anteriormente, evidentemente eram astrólogos religiosos não judeus, que, seguindo suas observações astronômicas, inferiram o nascimento de um grande rei judeu. Depois de interrogarem as autoridades judaicas, foram até Belém para prestar homenagem a Jesus. Se o Oriente, de onde vieram, é Arábia, Babilônia ou outra nação oriental, é incerto. A historicidade da visita dos magos tem sido posta em dúvida por causa do silêncio de outras fontes concernentes tanto ao acontecimento da visita como a matança subsequente dos infantes por ordem de Herodes, e também por causa daquilo que é reputado como o caráter lendário de certas porções da narrativa. Apesar de que devamos levar em consideração as descrições poéticas do relato, por exemplo, a estrela por sobre Belém. O simbolismo descritivo nem afirma nem nega a historicidade do acontecimento envolvido. Uma atitude literalista que vise negar o elemento histórico do relato ou que vise enxergar o elemento miraculoso do mesmo. Está fora de conformidade com o sentido que o evangelista desejava imprimir à narração. Para Mateus, a visita dos magos representava a relação do Messias para com o mundo gentio, sendo igualmente uma apropriada introdução a outros eventos proféticos significativos acerca da infância de Jesus. A história está em conformidade com as expectativas messiânicas, reais, dos judeus e com o caráter de Herodes. Talvez haja alguma confirmação astronômica no tocante à estrela, na conjunção de Júpiter e Saturno no ano 7 a.C., e no relato sobre uma estrela evanescente que apareceu posteriormente no ano 4 a.C., conforme registros chineses. Porém, tais paralelos devem ser aplicados com cautela. Tradições cristãs, posteriormente, reputam os magos como reis, por causa de Samuel 72:10 e o IESC, que é, Ramon? Ali é IESC, Salmos, tá? é Salmos, né? Salmos e Isaías. Isaías 49:7, 63. E os enumeram como 3, por causa do número de seus presentes, ou como 12. No calendário cristão, a Epifânia, originalmente associada com o batismo de Cristo, reflete a importância da visita dos magos no conceito da cristandade dos séculos posteriores.
Bom, pessoal, essa primeira definição aí para a gente saber, né, se os magos, quem eram esses magos? Então, a gente viu aí que eles eram como se fossem astrônomos, né? Apesar que também eram tidos como sábios. Fernando, eu vou colocar o outro da Bíblia do Peregrino, que eu acho que vai complementar também. Raquel, só um minutinho, que eu ia falar uma coisinha aí, gente. É que... Eu acompanhei o texto ali em Esperanto, porque Esperanto foi traduzido direto do hebreu. Aí ele usa o termo sadulo, que é sábio. Aí você falou aí em sábio. Ao invés de falar rei mago, fala sábio. Ele não usa mago, não. Ele usou sábio. Sadulo. Sadulo é sábio. Isso, é uma das interpretações. Na tradução do Haroldo não tem esse rei também. É só os magos. Né? Interessante. Bom, vamos ver aqui, então, na Bíblia, um comentário, né, Ramon, da Bíblia do Peregrino, né? O episódio é centrado no tema da realeza. Herodes, chamado Grande, é rei da Judéia, um rei estrangeiro idumeu, nomeado e protegido pelo Senado romano. É visto como ilegítimo por parte da população. Jesus nasce na cidade de Davi, como descendente de Davi, potencialmente sucessor legítimo. Para Herodes, é um rival perigoso a ser eliminado. Concordam com Herodes cortesãos e vizinhos compadecentes da capital. Toda Jerusalém é enfático e intencional, antecipando uma oposição. Uns magos orientais, astronomia e astrologia não eram separadas então. Vejam Deuteronômios 2:2-10 em grego, que o narrador supõe conhecedores de tradições e predições judaicas. Talvez o oráculo de Balaão. Números 24:17, sobre a estrela de Jacó que avança. Acorrem a render homenagem ao provável herdeiro, tratando-o com o título de Rei dos Judeus. Será o título da cruz. A astúcia maligna de Herodes é vencida pelo milagre da estrela e pela fidelidade dos visitantes. Os magos trazem o tributo dos pagãos ao rei menino. Omitem-se as descrições, já conhecida em texto do Atos. A profecia de Miqueias opõe a humilde aldeia de Belém às prerrogativas de Jerusalém. A mesma oposição rege o presente relato, só que para Mateus já não é humilde, mas gloriosa por causa de seus... Cortou ali, será que é 12 filhos? 12. 12 filhos. Deixa eu... Aí, tá vendo agora? Não, é porque para mim aparece na lateral os quadradinhos, né? Mas tudo bem. De Belém saiu Davi e sairá seus descendentes. Esperado. A tradição leu nesse episódio a epifânia ou manifestação do Salvador aos pagãos, ligando com o anúncio de Gênesis 49:10. Não se afastará de Judá o cetro, nem o bastão de comando de entre seus joelhos, até que lhe tragam tributo e os povos lhe prestem homenagens. Bom, pessoal, isso aí é uma introdução, né, que nós fizemos para nós nos situarmos bem antes de entrar no texto propriamente dito de Mateus. Então, só para a gente se inteirar aí. O primeiro versículo aí, ele vai falar,
colocar, Ramon? Não, não precisa. Primeiro versículo. Isso. Não sei se vai dar para a gente comentar muito, mas vou fazer a leitura só para a gente já ir nos situando. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém. Com a leitura que a gente fez aí dos dois textos, já dá para a gente elucidar algumas coisas, né? Primeiramente, qual o motivo de Jesus ter nascido em Belém da Judéia? Quem era Herodes? Quem eram os magos, né? No caso aí falam reis magos, mas no texto está magos, que vieram do Oriente para Jerusalém. Então, nós podemos iniciar os nossos comentários por esse início aqui, ó. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Na pergunta que a Silvia fez, né, anteriormente, né, Silvia? Praticamente nós já respondemos essa dúvida aí, o motivo de Jesus ter nascido em Belém. Por quê? Porque era uma profecia, né? Quem falou? Nara. Nara, fica à vontade. Então, você, lógico, já respondeu aí, né, do que a Silvia perguntou. Jesus, inúmeras vezes, ele teve o comportamento ou ressaltou alguns fatos justamente para fixar ou para relembrar ou para fortalecer as profecias, né? São muitas, aquela entrada dele em Jerusalém com o burrinho, ele fala, assim tem que ser, para que se cumpram as profecias. Ele fala em outras passagens, agora eu não lembro alguma, mas aí, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Então, ali veio reforçar ou até deixar claro algumas coisas, né? Belém, cidade de Davi, né? Ele era da descendência, né? Era de descendência de Davi, então só aí já reforça profecias que eram conhecidas e que eram da crença daquele povo, né? Por isso que quando chega notícia lá para o Herodes, ele vai falar, né? Você leu naquelas explicações suas lá, que o Herodes viu, né, essa realidade, né? Esse aqui, ó, tendo Jesus nascido, a gente pode refletir também aí nessa palavra, né? Tendo Jesus nascido. Isso aí tira muitas dúvidas com respeito a essas crenças, sem ninguém está contestando ninguém, não. São análises que devemos fazer, né? Jesus não teve corpo fluídico. Como Kardec afirma, toda a sua vida seria uma falsidade se ele tivesse um corpo fluídico, seus sofrimentos, suas dores, né? Então, eu particularmente, nem estou querendo, assim, impor, lógico, reforça para mim isso. Então, Jesus nasceu com uma vida de um terreno normal, né? De um terráqueo, de uma vida num planeta Terra, do jeito que era, de uma mãe, com todas as características de um nascimento normal, que é, né, habitual para nós. Então, tendo Jesus nascido. Então, aí já fala, né, chegou. E aí pode expandir esse conceito, nascido para nós. Quando Jesus nasce para nós, né? Porque ali naquele momento, ele estava se revelando para o planeta Terra. Estava se revelando para aquela humanidade que ele encarregou de levar até a perfeição. Como aquelas ovelhas que ele se dispôs a tomar conta
e queria estar sobre a sua guarda. Então, chegou o momento de nós deixarmos Jesus nascer para nós, né? Então, tendo Jesus nascido, esse momento deve representar ali para os pastores, para aqueles que viram primeiro a grande oportunidade da vida e da grandiosidade dele ter vindo mostrar Deus para nós, né? Que a grande... Tem um livro da Amélia, uma mensagem da Amélia Rodrigues, eu leio muito a Amélia, ela fala que, ela descreve ali, fala assim, eu vim para apresentar Jesus a vós, e aqui está, e creio que cumpri bem esse papel. Então, essa era a minha grande vontade, mostrar-te, Pai, e ele fala, lá numa prece, mostrar-te, Pai, para os homens. Então, esse mostrar-te, Pai, é, assim, grandioso. Não é que ele queria que eles acreditassem em Deus, mas que as criaturas conhecessem esse Deus do que ele é. Nós nem entendemos nada, somos ignorantes, mas, assim, nós já somos capazes de sentir Deus, nós já somos capazes de ter uma compreensão limitadíssima desse Deus, e era isso que Jesus queria. Esse Pai, tanto que ele o nomeia como Pai, né? Não outros termos, e nosso Criador. Então, acho que esse tendo Jesus nascido, a gente pode captar essa mensagem, né? Ele nasceu com tudo isso que eu falei, e que ele nasça no nosso coração, porque ele veio para isso, para que nós o conhecêssemos, evidentemente conhecer a sua lei, conhecer a lei do Pai, conhecer a sua proposta e reconhecer a proposta de libertação que ele oferece para nós. Libertação de consciências, que essa é a grande proposta de Jesus para o homem. Ele não veio curar, ele não veio tirar paralítico do catre, nada. O mais importante, ele veio nos mostrar o caminho para a libertação das consciências. Penso assim. Ótimo, Nara. Ótimo comentário, porque essa metáfora aí do nascimento, né, de Jesus é muito bonita, porque naquele momento ele nasceu pro mundo em geral, né? Mas no coração individual de cada um vai ser em diversos momentos, né? Para cada apóstolo foi um momento diferente, e para cada pessoa vai ser num momento específico. Volto naquele comentário, né, da conversa de Jesus com Públio Lentulus. Ele alertou ele, pode ser agora ou daqui a milênios, né? Para cada um vai nascer num momento específico. Tá aberto, pessoal, fique à vontade, tá? A Nara puxou o fio aí, muito bem puxado, vamos conversar um pouquinho, já temos uns minutinhos. Quem quer falar, pessoal? Jô? Só uma Sim. coisa, é que eu estou aqui pensando sobre esses magos, né? Assim, não sei, no meu entender, vamos ver o que o pessoal acha, mas assim, eles também talvez já tinham um entendimento diferenciado, porque naquele tempo, e já, assim, lidar com astronomia e astrologia, porque hoje, quando a gente falar alguma coisa de astrologia, eu não entendo, mas assim, eu realmente tenho uma curiosidade enorme, eu gostaria de estudar sobre isso, né? Mas, assim, o pessoal ri muito, né? Ridicularizam. Então, assim, eu penso que eles eram, assim, à frente do tempo deles. Não sei, o que vocês acham? Tá aí, já jogou a pergunta, ó. Ótima pergunta. Tem que anotar essa para o Carlos lá, pro programa dele. Muito boa pergunta, Jô. Eu concordo, Jô, em gênero, número e grau, que eles estavam à frente. Vamos ver a Marlene. Eles eram sábios, né? Eram sábios. Que é uma tradução também, né? Que talvez é uma tradução assim bem próxima da língua que era falada entre eles. E
também sabiam da profecia, né? Como sábios, lógico que eles sabiam. Então, tudo isso vai corroborando para que fosse, vamos dizer assim, testemunhado, né, naquela época, e ficou para nós isto, né, o nascimento de Jesus, o governador do planeta Terra. Eu que O bem senhor reforçar Antônio também, vai Marlene. falar. Ah, tá, pode falar, Tony. É porque isso é uma opinião minha. Quem organizou o cânon desses evangelhos, eu acho que a presença desses magos aí no texto, eu acho que é assim, para reforçar que Jesus era o Messias. Às vezes é um tiro aí nos judeus que não aceitavam ele, que não iriam aceitar. Não, e não aceitaram ele. Isso aí foi, esse cânon foi feito 300 anos depois, né? Foram organizados 300 anos após. Então, acho que a presença de Deus é mais um recurso para mostrar que ele era o Messias e que esses sábios podiam conhecer, lógico, as profecias, né? Ô, Tony, e além de sábios, eu penso também que eles poderiam ser médios, né? Poderiam não, assim, tem uma grande indício aí que eles eram médios. Porque... Sabe, né? Verdade. eles... Quem sabe, conhece. Aqui o livro que o Arthur indicou para a gente, que é o Jesus pela Ótica do Oriente Médio, ele faz um comentário sobre essa passagem. Acho que a gente pode desbravar bem isso aí nos próximos estudos, né? Mas ele explica isso, ele fala assim, olha, se a historicidade comprova ou não que essa passagem aconteceu, não importa muito. A mensagem que ela passa é igual àquela mensagem que o Lucas pôs dos pastores, mas aí os pastores são do povo judeu e os magos são dos gentios, mostrando que Jesus nasceu para todos. E talvez seja por isso que Mateus decidiu colocar essa história lá, né? Ele também traz, depois a gente vai poder detalhar mais, mas ele traz umas passagens de Isaías que você vê que é muito lindo, assim, as falas que o Mateus colocou conversando com a profecia de Isaías, é lindo, lindo, lindo. Outros povos reconhecendo Jesus, né? Isso. E é um tiro no pé dos judeus, que é onde eles esperavam que fosse algo exclusivista, né? E não, né? É engraçado, né, Ramon? Não é só dos judeus, é de todos nós em todas as épocas, porque nós sempre acreditamos que aquele que vai modificar, que vai ter um papel importante, vai sair da elite. A gente tem isso no nosso orgulho, né? Isso é fruto do nosso orgulho. Então, a gente sempre acha que tem que sair da elite. Se sair lá do barraco da choupana, não serve, né? É interessante isso, né? A gente está bem viciado nessa forma de ver, né, Marlene? É automático, né? Pessoal, nós já estamos no horário, conforme o Ramon disse, nós vamos esgotar isso. Hoje foi só uma introdução, né? Mas foi bom que a gente já está bem, assim, eu vi que a gente já entrou um pouquinho, a Nara comentou legal, a Marlene também, bons questionamentos, a Jo fez uma pergunta joia também, e agora, com isso em mente, nós podemos, durante a semana, já fazer um estudo um pouco aprofundado, e a semana que vem nós vamos chegar junto. A semana passada, ou retrasada, o Ramon trouxe para nós uma música lá do Altair Veloso, lembram? A música lá de Judas, com a mãe de Maria. E eu vi aquilo lá, depois fui ver com calma, e sabe como é que é, né? No YouTube você vê uma coisa, puxa a outra. E eu vi uma continuação do programa lá, Senhor Brasil,
ele entrevistando o Altair, e tinha uma outra senhora com ele que ela canta uma música. E eu queria colocar essa música para vocês, e depois da música eu vou pedir para a Marleninha fazer a prece. Pode ser, Marlene? Ramon, eu consigo compartilhar aqui, né? Sim, acabei de habilitar. Pode mandar brasa. Ó, só um detalhe. Na hora que aparecer o quadrinho para você selecionar a tela, você tem que marcar 2 flagzinhas que tem embaixo, que é onde você vai falar para pegar o som. 2 o quê? 2 tá. flags, é um tiquezinho assim azul. Primeiro Isso. eu coloco share, depois que eu vou colocar. Primeiro você põe o share, ele vai abrir a tela para você mostrar. Você já apertou, ok, mas tinha que ter marcado a flag do som, senão não vai sair o som para gente. Então eu vou voltar, então, porque senão não vai dar certo. Isso. Stop share. Isso. Na hora que você for selecionar a tela, sim. baixo. Isso. Share som e o vídeo. Isso. Os dois? Pode marcar os dois. Isso. O volume aqui eu deixo no volume que tá? Pode. Tá bom. Bom, então tá. Vamos lá. Pensem na Virgem Maria. Imaginem o que esse cara fez. Maria, cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário, a meu modo de ver. Ninguém vai do parto ao santo sudário sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia, divina mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. É isso, pessoal. Uma música bonita aí da Mãe Maria, mais uma. Marleninha, faz a prece, por favor. Então vamos, né, neste ambiente tão acolhedor espiritualmente,
Passamos aqui momentos tão agradáveis, em busca desse conhecimento que aquece os nossos corações e nos aproxima profundamente do Mestre Jesus, dos primeiros companheiros, da Mãe Santíssima, que foi reverenciada ainda há pouco. Mãe Santíssima, a nossa profunda gratidão pela doçura, pela humildade e por nos abraçar como os filhos seus. Abençoe-nos sempre, encoraje-nos, para que possamos realmente testemunhar o nosso amor ao seu Filho amado. Mas não que o nosso testemunho não seja através das palavras, não seja através de discursos ou palestras, mas que ele seja silencioso nos nossos pequenos ensinamentos, nas nossas vivências simples e muitas vezes anônimas. Ampare-nos sempre. Abençoe todos os nossos lares, abençoe os nossos companheiros queridos que hoje não puderam estar aqui conosco. Que cada um, onde estiver, possa receber também o mesmo benefício que recebemos durante esses momentos que passamos juntos. Profundamente agradecidos, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja.